Boa tarde, estamos aqui para a segunda conversa de um ciclo de podcast de entrevistas de balanço ao reitor, Paulo Jorge Ferreira, dos 2 mandatos à frente da Universidade. Hoje, além de ter comigo o reitor, tenho também Sandra Soares, vice-reitora para as matérias atinentes ao ensino e formação. Antes de mais, bem-vindos e obrigada por terem aceito este convite por parte da RIA. Hoje eu diria que estamos num espaço privilegiado, precisamente para falarmos sobre inovação pedagógica na Universidade de Aveiro. Para dar uma pequena contextualização a quem nos ouve, estamos precisamente no espaço SALT, um espaço de aprendizagem e ensino ativos do Departamento de Educação e Psicologia. Esta foi precisamente uma iniciativa da Reitoria, juntamente com este departamento, que foi inaugurada em julho de 2022, se não estou em erro. O fim passa precisamente por incentivar a inovação pedagógica. Neste espaço existem, entre outros, layouts flexíveis, uma área social, tecnologias digitais, que acabam por dar suporte precisamente ao ensino híbrido e colaborativo. Tendo isto em conta, e começando aqui também pelo reitor, considera que o SALT, de certo modo, representa o tipo de direção para onde a Universidade de Aveiro deve evoluir em termos de modelos de ensino e aprendizagem? Não considero, tenho a certeza. É um excelente exemplo daquilo que há a fazer no futuro. Uma universidade que se quer do futuro não pode ficar prisioneira, refém de modelos do passado. E quanto a isso, os espaços, os métodos, os conteúdos, o papel do estudante e do professor, tudo isso tem que ser reconsiderado. E este é um exemplo dessa reconsideração ao nível do espaço. Sandra, o que é que sente quando neste momento está sentada precisamente num sofá em pleno centro da sala SALT? O que é que sente em estar aqui? Orgulho, porque tem sido um caminho pautado por um compromisso desta reitoria em fazer transformações diversas e, como dizia o senhor reitor, os espaços são um instrumento para essa transformação. E, portanto, foi um caminho longo, no caso desta sala em concreto, em que sempre ouvimos muitos. Portanto, o que aqui vem é resultado de contribuição de estudantes, de docentes vários, de várias áreas científicas. Até o nome foi pensado em conjunto. Na altura tínhamos uma equipa de apoio à inovação curricular e pedagógica com esta composição diversa e, portanto, foi sempre um espaço de co-construção. Portanto, é naturalmente um orgulho perceber que chegámos a bom porto, que temos o SALT a funcionar na Universidade de Aveiro, que temos já vários SALTs que temos incentivado noutras unidades orgânicas e, portanto, este é um exemplo que inspira as unidades orgânicas a avançar com mais espaços desta natureza e, sobretudo, é um orgulho perceber da utilização do espaço, porque o nosso compromisso foi sempre o de usar o espaço para a transformação das práticas. E, portanto, apesar de ser um espaço que muitos gostariam de usar, o nosso foco sempre foi, e não nos desviámos dele, de serem aulas, portanto, contextos de ensino e de aprendizagem, onde essas transformações têm lugar e com a respectiva avaliação. Portanto, nós temos dado prioridade em termos de utilização aos docentes que ganharam projetos de inovação pedagógica e que, por isso, formalizaram esse interesse em transformar as suas práticas no uso desta sala, e essa continua a ser a nossa prioridade e, portanto, é um orgulho imenso perceber que quem usa o espaço e para esse fim faz avaliações muito positivas. Paulo, a Sandra referia agora que precisamente este espaço inspira outras unidades orgânicas também a avançarem com mais espaços como o SALT. É expectável que de facto isso venha a acontecer na Universidade de Aveiro? Ou seja, que haja mais espaços como estes em outras unidades orgânicas? Naturalmente que sim, porque o processo de transformação de métodos e de conteúdos e de inovação é transversal a todos os departamentos, a todas as unidades orgânicas, às escolas politécnicas também. E naturalmente tudo isto tem que ser replicado a outros contextos e noutros níveis. Espero que um dia não haja exceção nestes espaços e que eles sejam o espaço natural, a regra. Mas está previsto mais algum já agora?
Sim, eu gostaria. Eu posso ajudar aqui. Nós temos, no contexto do financiamento do Programa de Recuperação e Resiliência e no contexto do Impulso A, financiado vários destes espaços ou com este tipo de configuração em várias unidades orgânicas, portanto, são já diversos os espaços desta natureza que podemos encontrar na instituição e vamos também investir na reforma, digamos assim, do complexo pedagógico. Será todo ele muito alinhado com esta configuração. É uma imagem de marca, é uma montra daquilo que fazemos na instituição. Grande parte dos estudantes, sobretudo do primeiro ano, passam pelo complexo pedagógico, portanto quisemos também investir e por isso isto já não é algo único, já se transfere para muitos outros contextos, o que nos deixa muito satisfeitos, claro. Mas neste caso, esta reforma, e acredito que quem nos ouça também tem essa curiosidade, está prevista para quando? No caso das unidades orgânicas, conforme fui falando, grande parte deles já tem espaços desta natureza, maiores ou menores, mas com este tipo de composição flexível e ajustável e que favorece metodologias ativas. Vamos investir agora até junho, até o final dos projetos PRR, em mais espaços destes. Portanto, vamos lançar um concurso público muito, muito em breve para reforçar estes espaços nas unidades orgânicas. E a mesma coisa relativamente ao complexo pedagógico, precisamos ter tudo isto finalizado até 30 de junho de 26, é quando terminam os projetos, e portanto até essa data, com toda a certeza, teremos uma expansão deste tipo de espaço na nossa instituição. Portanto, para o próximo ano é expectável várias novidades na Universidade de Aveiro. Atualmente, a Universidade de Aveiro tem em curso um programa de formação e atualização pedagógica, cujo objetivo é transitar por um processo de ensino e aprendizagem cada vez mais centrado no estudante. O programa destina-se a todos aqueles que exerçam atividades de lecionação, neste caso na Universidade de Aveiro, bem como em outras instituições de ensino superior parceiras, independentemente do tipo de vínculo à instituição. Consultando os dados disponíveis online, só entre novembro de 2019 a outubro de 2023 foram promovidas 243 formações, 5.284 participantes, 705 participantes com mais do que uma formação e 1.053 participantes com pelo menos uma formação. Sandra, tendo esta pasta precisamente do ensino e formação, que balanço faz deste programa e, na sua perspectiva, de facto, o papel da universidade deve incluir também a formação contínua e o desenvolvimento pedagógico precisamente dos seus docentes? Sim, na verdade é muito especial estarmos aqui a falar hoje porque assinalamos os 6 anos do Programa de Formação e Atualização Pedagógica e tivemos todo o dia dedicado a esse reconhecimento e tive a oportunidade de prestar contas à comunidade. Os números ou os indicadores que refere estão já um pouco desatualizados. Nós temos até à data, portanto, lançámos o programa em novembro de 2019, temos até à data 477 ações de formação, 7.800 e qualquer coisa, não me lembro. Portanto, o número ainda aumentou mais. Aumentou mais, aumentou em média, desde o início deste último mandato, temos cerca de 22% da comunidade docente envolvida em alguma destas ações, sendo que temos várias outras para além do programa. Temos um programa de transformação de unidades curriculares, em que o foco é ir além da formação e implementar as transformações pedagógicas que os docentes entendam como necessárias e fazer a avaliação dos resultados naturalmente. Temos comunidades de prática várias, temos um programa de observação por pares, fizemos já várias edições de um programa para os novos docentes, um programa pedagógico, temos também programas para os diretores de curso e fazemos isto quer na Universidade de Aveiro, quer com parceiros de outras instituições. Somos um país demasiado pequeno. Temos neste momento em Portugal 7 consórcios de inovação pedagógica. A Universidade de Aveiro integra um desses consórcios e, portanto, é um movimento que já tem uma atração e já é muito, muito conhecido por toda a nossa comunidade, por todo este envolvimento, e as avaliações têm sido muito positivas. Hoje, precisamente a assinalar os 6 anos do programa, lançámos um novo programa, que se chama Academia IA, porque sabemos que a inteligência artificial veio para ficar e para se expandir, e é fundamental que a nossa comunidade
compreenda e tenha apoio relativamente à melhor forma de uso no contexto de ensino e aprendizagem. Portanto, vamos começar um caminho nesta academia. Começou hoje de manhã com um colega do Reino Unido, que vai estar até junho do próximo ano connosco a apoiar os docentes em termos muito concretos e práticos do que possa ser a adaptação da inteligência artificial nos seus contextos, nos diferentes contextos educativos. Portanto, também aqui, e do que me parece do contexto nacional, é algo que é inovador. Nós já temos uma comunidade de prática em inteligência artificial, várias formações, mas esta ideia da academia e de certificação da academia aí pareceu-nos um passo importante a dar. Portanto, aquilo que eu consigo perceber, isto é para crescer e lá está, quer continuar, ou neste caso a Universidade de Aveiro quer continuar também a promover este desenvolvimento dos seus docentes. Sim, assim. É fundamental, não podemos usar a narrativa que está mais do que suportada em evidência da importância do upskilling e do reskilling, e por isso temos trabalhado e apostado tanto nas microcredenciais, e depois entendemos que para a área do ensino os professores do ensino superior não precisariam de formação pedagógica, sobretudo quando sabemos que a grande maioria não teve formação pedagógica, não é obrigatória ainda em Portugal, para poderem ensinar e acompanhar as melhores práticas a este nível. Portanto, parece-me que a reitoria tem a responsabilidade de garantir diferentes oportunidades à nossa comunidade para que, e sobretudo num contexto em que o perfil dos estudantes é cada vez mais diverso e o papel do docente cada vez mais diferente, para que tenham as necessárias ferramentas para poderem fazer um melhor papel, desempenhar o melhor papel possível, porque queremos os estudantes a continuar a vir para a instituição, a querer estar na instituição e a valorizar o papel do docente, que neste momento tem de ser diferente, porque a informação está absolutamente disponível online, até de universidades de Ivy League, não é? E, portanto, precisamos de garantir que os estudantes querem vir e veem valor no contexto universitário. Portanto, os docentes têm de acompanhar. Aqueles que não acompanharem, hoje de manhã falava-se no dinossauro na sala. Ninguém quer ser um docente que é o dinossauro na sala, e, portanto, precisamos de, por isso, criar estas oportunidades para a nossa academia. E já agora, por curiosidade, que tipo de formações é que são esperadas precisamente neste novo programa da Academia IA? São várias, desde o uso ético e responsável até à inteligência artificial enquanto instrumento de apoio na avaliação, na inovação curricular, na lecionação propriamente dita, usando diferentes formatos, e o foco muito em algo que é absolutamente central nos dias de hoje, que é o UDL, Universal Design for Learning, para acompanhar todas as formas de aprender que são preferenciais por diferentes estudantes. Hoje de manhã falava-se no facto de alguns preferirem ler artigos, outros preferirem ouvir, outros preferirem ver imagens. Portanto, estes instrumentos, estas ferramentas ajudam-nos a ir ao encontro das diferentes preferências, interesses, necessidades dos estudantes de uma forma muito mais ágil do que no mundo antes da inteligência artificial. E já agora, quando é que este programa vai estar disponível? Ele hoje começou, foi o lançamento oficial, está disponível na página da Inovação Pedagógica já, todas as sessões com o Joe, com o colega irlandês. Ele estará depois connosco no que chamamos Festival de IA, em junho, em que os docentes que foram acompanhando o programa vão fazer showcase do que foram trabalhando com ele. Paulo, a Universidade de Aveiro tem atuado no sentido de apoiar, reconhecer e dar visibilidade às boas práticas pedagógicas. Um desses exemplos é precisamente os prémios UA, que têm vindo a distinguir aqueles que destacaram em 4 categorias, e falo da cooperação, boas práticas pedagógicas, investigação e TAG, onde se inclui o pessoal técnico, administrativo e de gestão. Na cerimónia, o Paulo fez questão de recordar que, e passo a citar, o tempo de vida de uma universidade não se mede na realização de um mandato ou de um governo. O tempo de vida numa universidade é muito mais longo e quem nós servimos a certa medida é a sociedade.
Como é que iniciativas como os prémios UA, que reconhecem práticas precisamente de cooperação, inovação pedagógica, investigação e o pessoal, neste caso, do trabalho técnico e administrativo, podem influenciar a cultura institucional de uma universidade e reforçar a missão de servir a sociedade como o reitor referia? Eu concordo com essa afirmação. Acho que quem a fez estava certo. Foi só aos Não meses atrás também. Não são os 4 anos do mandato ou o tempo de ação de um governo que determinam as políticas e a estratégia da instituição. Ela ficará cá muito depois disso. Deve estar atenta ao que a rodeia, deve estar atenta às transformações que vão ocorrendo na sociedade, de forma a poder dar-lhes resposta. Portanto, parece-me que, sem prejuízo de se poder dizer isso de uma maneira mais polida, o conteúdo parece-me certíssimo. Quanto à universidade e ao futuro, ela deve seguir olhando à sua volta, como eu disse, sentindo as alterações que ocorrem no mercado de trabalho, na forma como as expectativas se criam e se desenvolvem, as alterações que são exigidas hoje em dia nos modelos formativos, a velocidade dessas alterações, que nos deixa absolutamente desarmados, às vezes, e surpreendidos com a forma como tudo decorre. E se calhar aquilo que temos que fazer é ser flexíveis e oferecer modelos de formação que, em curto tempo, possam adaptar competências e formar para o futuro. Portanto, estes prémios UA fazem todo o sentido na estratégia da universidade. Sim, os prémios são uma componente de várias componentes. Transformar os espaços, apoiar, incentivar os professores a adaptarem os currículos, os métodos e inovarem do ponto de vista pedagógico, inovar também do ponto de vista curricular e apoiar, incentivando com esses prémios a qualidade, o desempenho e a forma como as pessoas se posicionam. Eu diria que apoiar o mérito é sempre útil, mas nesta área da inovação pedagógica eu senti sempre, nunca tendo duvidado dela, uma adesão tão grande da parte da comunidade que parece-me quase seria desnecessário. Foi uma das grandes surpresas que tive, foi a expectativa que tinha quanto ao ritmo de transformação dos métodos e da inovação pedagógica e a adesão superlativa que houve depois, e que ainda há pouco nesses números revelou. A Universidade de Aveiro é uma universidade que se quer transformar. Ela já tem essa identidade, é pôr-lhe o caminho à frente, facilitar a tarefa e a gente corre. E sentir a academia a correr nessa direção do futuro parece-me extraordinariamente apaixonante e motiva-me muito, e acho que todos estamos motivados com isso. A Sandra foi uma das docentes a entregar precisamente um prémio nos prémios UA. Concorda com esta perspectiva que o reitor referia da questão da adesão da comunidade? Eu acho que os números que mencionei há pouco são mais do que reveladores, não podia discordar. Os números não me deixariam discordar. De facto, está, como disse o Sr. Reitor, no ADN da nossa instituição, essa vontade, esse ímpeto para fazer melhor, para correr atrás, e penso que esta adesão também está intimamente relacionada com o facto de nós ouvirmos sempre quem precisa de colocar estas mudanças em prática ou quer ir atrás das inovações. Em todas as sessões nós temos por regra avaliar, enviar os resultados a quem proporcionou a formação e sempre incorporar as necessidades e os interesses da comunidade naquilo que vamos estar a fazer a seguir. Portanto, a partir do momento em que aquilo que oferecemos está perfeitamente alinhado, e hoje de manhã mostrávamos em podcast precisamente o resultado do apanhado de todos os contributos que a comunidade nos foi deixando, portanto todas essas quase 8.000 participações, fica fácil, digamos assim, que as pessoas voltem, porque aquilo que estamos a oferecer de facto vai em contra dos seus interesses e elas revêem-se no que estamos a oferecer. E eu acho que isso é absolutamente essencial para que o programa corra bem e para que a adesão se verifique
que seja tão expressiva quanto os números ilustram. Portanto, para o próximo ano podemos voltar a contar com os prémios UA, parece-me. Sim, sem dúvida. Nós temos também uma outra faceta. No caso, nós temos um regulamento publicado relativamente a esta área em concreto e temos 3 peças de reconhecimento e de valorização. Temos os prémios, esse transversal à instituição e, portanto, também para outras áreas. Temos os projetos de inovação pedagógica, portanto, o prémio reconhece o que se fez, os projetos tentam incentivar transformações. Acabámos de anunciar 16 projetos financiados esta semana. E depois fazemos uma outra coisa que é reconhecer publicamente, e isto tem repercussões muito interessantes, porque depois os docentes partilham essa conquista, digamos assim, em função dos resultados do sistema de garantia de qualidade das unidades curriculares. Quando há menção de boas práticas, e isso existiu desde sempre no sistema, nós publicamos o que designamos de selo de boas práticas pedagógicas. E, portanto, são 3 formas de, por um lado, valorizar, por outro lado, incentivar a melhoria contínua nesta área. Nesta conversa, gostava ainda de destacar um outro projeto que começou também há precisamente um ano a ser executado, e falo do Aveiro Education and Social Alliance, promoção de sucesso e redução do abandono escolar no ensino superior. Uma iniciativa que envolve cerca de 230 parceiros externos e que tem como objetivo aumentar os níveis de graduação dos jovens nas áreas STEAM e de formação de adultos, neste caso com programas de formação alinhados com as áreas de especialização da região de Aveiro: mar e ria, agroalimentar e florestal, indústria e materiais, tecnologias e informação. E neste caso, comunicação eletrónica e áreas de suporte à competitividade regional. Faltava-me essa questão. O programa inclui microcredenciais, pós-graduações e mestrados profissionalizantes. No projeto final, apresentado em dezembro de 2021, referia-se que a proposta pretendia responder às necessidades tanto de indústrias de vanguardas e dos pequenos negócios que têm um grande potencial de inovação para estimular o desenvolvimento regional e nacional. Um ano depois, e questionando aqui também a Sandra, qual é que é o balanço que faz deste projeto, o que é que já foi feito, e já agora sente que de facto este objetivo de estimular o desenvolvimento regional e nacional tem vindo a ser alcançado? Sim, eu talvez começasse por uma correção, se me permite. O projeto, esse que menciono em concreto, iniciou em 2022, é o Impulso A, portanto o Aveiro Education and Social Alliance, que envolve 2 submedidas, o Impulso Jovens STEAM e o Impulso Adultos. Nesse caso em concreto, e nós temos feito anualmente o encontro Aveiro Education and Social Alliance. O terceiro aconteceu há muito pouco tempo, no final de outubro, em que convidamos precisamente os parceiros, mais de 200 instituições públicas e privadas da região, e o que nós pretendíamos, tínhamos 4 objetivos estratégicos. Por um lado, oferecer formação nessas áreas alinhadas com as áreas de especialização regional em cursos conferentes de grau e não conferentes de grau. No caso do Impulso Jovens STEAM, nas áreas STEAM, naturalmente, e no caso do Impulso Adultos, através de ofertas de curta duração, microcredenciais, co-desenhadas com os parceiros e tendo como base as necessidades da região. E depois temos 2 outros objetivos estratégicos. Um deles envolve a atração também de cidadãos e, portanto, toda a comunicação associada a isso. A questão dos espaços também entrou aqui neste projeto e depois garantir naturalmente as condições para que tudo isto seja possível. O Impulso Jovens STEAM implicou a criação de novas licenciaturas, por exemplo, a licenciatura em Engenharia Aeroespacial e Automação Industrial. E depois, do ponto de vista, e os tais mestrados profissionalizantes também, e do ponto de vista das formações não conferentes de grau, a aposta maior, diria, para além dos cursos de especialização, foram as microcredenciais. Nós havíamos já começado com essa experiência no contexto da nossa Aliança Europeia, da ECIU University, em 2019. E, portanto, tínhamos já alguma experiência nesta perspectiva de
criar um ecossistema que ajuda a resolver as necessidades da região, da sociedade, que integra pessoas, estudantes e docentes de diversas áreas científicas e que elimina as barreiras com a sociedade e, portanto, traz também os parceiros externos à instituição a resolver estes desafios. Portanto, nós começamos, no contexto da Aveiro Alliance, do Impulso A transformar a instituição. O Sr. Reitor poderá dizer melhor, mas a nossa perspectiva é de que, de facto, a instituição, ao dia de hoje, está transformada. Criamos mais de 200 microcredenciais. Temos um número, vamos seguramente atingir os 100% em termos de indicadores previstos na formação de adultos da região. Temos já dezenas de acordos de parceria firmados, muitas empresas que já recorrem a nós porque já conhecem este tipo de oferta para co-desenharem connosco e qualificarem ou requalificarem os seus quadros. E também a instituição precisou de ser transformada porque não era uma dinâmica, até em termos de planeamento, de gestão académica, enfim, todo o trabalho das unidades orgânicas e da própria estrutura continua que trata deste tipo de responsabilidade na gestão deste tipo de oferta que tivesse, não é? E, portanto, eu diria com grande orgulho, novamente, que me parece que estamos numa fase de consolidação. Portanto, o projeto ajudou a testar o que melhor funciona, como funciona, junto dos parceiros, e estamos muito confortáveis com a transformação que efetivamente deixamos e que poderá e deverá, espero, perdurar para o futuro. Mencionou um outro projeto, portanto, há outros projetos PRR que surgiram mais tarde, efetivamente, nomeadamente aquele que mencionou da promoção do sucesso e prevenção do abandono. Há um outro, os tais consórcios de inovação pedagógica, e nós integramos um deles. Há um outro, o do reforço das competências digitais, que também tem implicado a criação de vários microcredenciais para reforçar as competências digitais de indivíduos, cidadãos das áreas não STEM, também em curso, terminam todos em junho do próximo ano. E temos ainda um outro que na área da medicina e ciências da saúde. Portanto, são vários os projetos, mas o que eu gostaria de salientar é que todos se enquadram no Aveiro Education and Social Alliance e todos são peças de um puzzle maior. Portanto, o nosso objetivo é alinhar os projetos para a transformação que pretendemos fazer e, naturalmente, que este financiamento nos tem ajudado a estarmos onde estamos hoje, numa posição já em que, tal como a inovação pedagógica, também as microcredenciais já são algo que grande parte, não só a instituição conhece, mas grande parte da região também se junta a nós e já não só conhece, mas recorre à Universidade de Aveiro como parceiro também para a área da formação. Paulo, eu aqui vou aproveitar precisamente o gancho da professora Sandra para questionar se a universidade está de facto transformada. Nunca está transformada, está em transformação. E eu teria horror a uma universidade que não se transforma, porque significa que está parada, estagnada, numa sociedade que muda depressa, como eu disse há pouco. Portanto, não seria concebível outra coisa. Sobre estes processos e projetos, eu estava a pensar, enquanto ouvia a Sandra, no caminho que foi feito. Em 18-19 foi quando se lançou a candidatura à Universidade Europeia. Num panorama que era, à partida, extraordinariamente difícil. Falava-se só em 4, 5 consórcios europeus aprovados. Ainda assim, nós avançamos com um consórcio e uma proposta que tinha em número muito mais universidades do que aquilo que as propostas e as candidaturas pareciam indicar como possível. Dizia-se 4, 5 consórcios de 4, 5 universidades e nós éramos 1,5 ou perto disso. Mas avançou-se. A ideia transversal da proposta era a ideia de responder à requalificação como uma oferta própria para a requalificação, de ciclo curto, flexível, componível, e que permitisse às universidades oferecer ao mercado unidades de formação muito mais adaptadas às necessidades do que formações de 3 anos ou de 2 anos ou até de 1 ano. A proposta foi aprovada e fomos uma das primeiras universidades europeias reconhecidas. A pouco e pouco, esta insistência nas formações de ciclo curto, na importância daquilo que hoje chamamos microcredenciais, foi sendo
aceite pela própria União Europeia e em documentos estruturantes o projeto que nós apresentámos começou a ser referido direta e indiretamente como um bom exemplo. Depois veio a pandemia, o PRR e tudo isso e aquilo que a Sandra mencionou e no âmbito do PRR a Universidade de Aveiro é a instituição que mais volume de financiamento tem. Não sendo, obviamente, a maior. Por isso, isto dá uma ideia do nosso envolvimento e do esforço que foi feito. Há aqui uma coisa que é interessante notar quanto a este trajeto. Nas últimas intervenções do atual governo, quer a Secretária de Estado do Ensino Superior, quer o próprio Ministro, têm focado uma dimensão da formação superior em Portugal que é muito interessante. Que estamos nos indicadores europeus, quanto aos jovens adultos com licenciaturas ou outros diplomas, mestrados, etc., mas que estamos abaixo dos indicadores europeus e, na verdade, muito abaixo dos indicadores europeus nas formações de ciclo curto e de índole profissional. E o discurso do Ministério vai na direção de promover, incentivar a oferta de formações adequadas para a requalificação e de ciclo curto, aquilo que chamam ISCED 5. Isso. Penso que é isso. Ora, eu fico contente com a direção da Universidade de Aveiro, porque bem antes, 7 anos antes deste discurso político ter sido comunicado, destas decisões terem sido feitas, dos incentivos começarem a ser discutidos, nós próprios tínhamos caminhado nesta direção, com um projeto transformador. Portanto, acho que isto é uma prova de que a Universidade de Aveiro estava a trabalhar em 2019 para um mundo de 10 anos mais à frente. E isso acho que é muito bom, incentiva-nos a todos e é essa paixão de fazer algo pelo futuro que nos move. Uhum. E chegamos assim ao final, vamos agora para a última questão. Gostava também de falar aqui um bocadinho sobre o ensino mais dito tradicional, chamemos-lhe assim. Junho de 2024 marca a data em que a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior disse sim ao mestrado integrado em Medicina na Universidade de Aveiro. Após um ano, a Universidade de Aveiro ainda não conseguiu aumentar o número de vagas no curso de Medicina este ano letivo, devido a uma imposição da Agência de Acreditação que apenas permitirá, neste caso, o reforço depois de atribuída a acreditação definitiva. Pergunto, antes de mais, ao Paulo Jorge, qual é que é o balanço que faz do primeiro ano do curso de Medicina? E já agora, sabendo que o seu mandato está a terminar, estão previstos novos cursos para os próximos anos na Universidade de Aveiro? E se sim, em que áreas? Não estamos no primeiro ano, estamos no segundo ano. O curso de Medicina, apesar de no nome ser igual a todos os outros, em termos de organização curricular e em certa medida noutras características distintivas, é bastante diferente. Portanto, não se trata de fazer igual aos outros e acho que ninguém projetaria um curso de Medicina hoje guiando-se por modelos do passado. E porquê? Porque a Medicina está sujeita a uma evolução também muito rápida, porque um mestre integrado em Medicina vai demorar pelo menos 6 anos a concluir o curso, porque depois disso tem um processo de especialidade que o vai ocupar no essencial e no total 1 década, e portanto nós devemos pensar hoje nas necessidades de Medicina daqui por 10 anos. E logicamente temos que partir para essa tarefa com instrumentos novos e com uma visão nova. E estou muito, muito orgulhoso do termos conseguido fazer. Foi a primeira proposta de Medicina que a Universidade de Aveiro algum dia fez, em que é a única parceira académica. Portanto, este curso é nosso. Permita-me dizer assim, que se percebe melhor. Não é um curso de outra instituição que também é oferecido em Aveiro. Portanto, este curso é nosso, somos donos do nosso destino e somos nós que determinamos a estratégia. Sem isso, não haveria autonomia estratégica para o futuro, o que, enfim, desmanchava um bocado o efeito que pretendíamos. O curso difere de muitos outros em vários aspectos importantes. Um deles é o apoio fora da universidade. Cada estudante tem um tutor. Cada estudante tem um tutor em ambiente hospitalar. E isto é extremamente importante e não há em Portugal nada que se pareça com isto. E estamos muito contentes de poder dar aos nossos estudantes este outro apoio. E penso que o futuro dirá que esta abordagem é uma abordagem sólida,
e que representa uma tendência que se propagará, eu creio. Mas sobre novos cursos. Eu acho que nesta altura, e olhando aquilo que a Universidade de Aveiro põe no mercado, há um sentimento de satisfação. As novas propostas que fizemos estão a ser bem aceites, as necessidades vão evoluindo. Acho que vai haver mais necessidade de resposta na área da requalificação e nas formações de ciclo curto e profissionais do que propriamente nas licenciaturas. E por isso creio que do ponto de vista dessas formações estaremos mais próximos da estabilidade. Contudo, a estabilidade é relativa. Daqui por alguns anos, outro reitor pode dar conta de uma lacuna e lançar novos cursos, mas eu neste momento não me atrevia a dizer em que áreas, porque estou exatamente no final do mandato e não quero condicionar nenhuma área nem nenhum aspecto do funcionamento futuro da universidade. Creio que conseguiremos evoluir sem problema nenhum. Estamos bem lançados para isso. Somos uma universidade muito mais atrativa do que anos atrás. A evolução dessa atratividade foi uma enorme surpresa também para mim. Já falámos dela num podcast anterior. E espero que estejam lançados os alicerces para uma Universidade de Aveiro sólida, resiliente e bem preparada para o futuro. Muito bem. Chegamos assim ao final desta conversa, desta segunda conversa num ciclo de podcast de entrevista de balanços ao reitor Paulo Jorge Ferreira. Mais uma vez, obrigada aos dois. Quanto a nós, até breve.